geminianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, sejam sempre muito bem-vindos. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura coletiva, com oráculos, tarô, baralho cigano. Se concentrem neste momento, respirem fundo, se conectem à sua essência, ao seu coração, à sua mente. Se permitam receber neste momento, geminianos. Vamos lá com a mensagem para Gêmeos. A alegria é a bússola da evolução espiritual. Se sua atividade está lhe trazendo tristeza, volte-se como uma criança para o encantamento e mude o que estiver ao seu alcance. Porém, não tente, em hipótese alguma, mudar os outros. Se você quer mudança externa, mude sua forma interna. Que mensagem, que baita mensagem maravilhosa, Gêmeos. Aqui é um convite realmente para uma evolução mais elevada, que ela tange o seu interno, a sua alma, as suas ações, as suas condutas emocionais, mentais, espirituais, que refletem na sua conduta material, Gêmeos. Então, de fato, nós não temos o poder de mudar o outro, mas nós temos o poder de nos transformarmos. E é isso que vem dizendo aqui. E a alegria, ela é a bússola. Como que está o seu estado hoje de felicidade? Sabendo que a felicidade são momentos, ela não é um estado constante. Por quê? É um sentimento como qualquer outro que precisa ser alimentado. Então, se você está no movimento hoje de tristeza, porque você está alimentando essa tristeza, ou está conectado, ou está se conectando a situações que acabam alimentando essa tristeza. Então, de qualquer forma, você está movimentando isso. Agora, você quer alegria? Então, vai ser importante você se orientar e estar em situações que te despertem esse sentimento de alegria. Isso é possível quando você foca em você. Quando você está muito conectado ao externo, ao comportamento do outro, o que o outro disse, o que tal, as coisas não funcionam. Agora, quando você olha para você, aí isso é diferente. As coisas realmente começam a transmutar. É um efeito dominó. Aquilo que você faz em você vai refletir no seu externo. Não quer dizer que vai refletir no que você quer, mas vai refletir naquilo que precisa modificar ou que está ressonante com o seu eu, porque tudo é vibração, Gêmeos. Então, se você está num local hoje que você movimenta muitas coisas em você e você percebe que nesse local não tem um reflexo dessas suas novas condutas, quer dizer que você pode estar no local errado, ou que o teu ciclo nesse local já se encerrou, com esse local, essas pessoas, até mesmo esse estado de consciência, certo? Então, uma mensagem muito bonita é a criança, ela fala sobre a renovação, né? O encantamento da criança. Vamos lá, Gêmeos. O ancião, vá além dos padrões ancestrais. Essa mensagem, ela vem como exatamente o estado de mudança que nós falamos. Então, seus ancestrais podem ter condutas mais rígidas, de mais embate, de maior resistência, aquela coisa assim, eu não abro mão disso, porque tem que ser assim, assim, assado. Entende que padrões ancestrais, eles chegam a ser genéticos. Já está tão incorporado essa conduta, então, que acredita que seja somente assim, que as coisas são, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo, pessoal, mas assim, muito bobinho. Sabe aquela coisa assim, temos que ir na casa do fulano, da fulana, todo final de semana, por exemplo, porque lá é o ponto de encontro. Isso já é realizado há várias e várias gerações, sempre foi assim. Então, Gêmeos, poxa, mas sempre foi assim, a família sempre fez assim, né? Então, eu vou seguindo essa conduta.
Mas faz sentido pra você, tem dia que você não tá afim, por exemplo. E aí, o que você faz? Você acaba indo e engole, né, os teus sentimentos, suas vontades para satisfazer o externo, o que a maioria acaba fazendo. Entende? Então, isso desperta uma tristeza. É só um exemplo muito bobo que eu dei aqui, tá bom? Muito, muito simples, mas para vocês compreenderem. Então, aqui a vida tá falando para vocês sobre mudanças. Não queira alterar. Então, de repente você pode falar para esse grupo, olha, vamos mudar o dia, de repente vamos colocar num domingo, vamos colocar num sábado, por exemplo. Domingo eu quero descansar, da minha forma. E aí você não consegue, fica naquele embate, porque o grupo não quer mudar algo que já está pré-estabelecido, porque sempre foi assim. Como que Gêmeos quer alterar essa questão? Entende? Então, essa mudança lá é a partir de você. Se você não quer estar lá no domingo, você vai no sábado, conversa, se comunica com uma pessoa específica e tudo certo. Entendeu? Vai gerar incômodo, desconforto? Provavelmente sim, mas que não seja em você. Porque se você não tá fazendo nada de mal a alguém, por que não alterar? Você tá fazendo algo que é bom pra você e não está prejudicando ninguém. Entende? Então, são mudanças internas que começa assim pelo simples e você vai adequando em outros pontos da sua realidade, tá bom? Então, essa foi uma pequenina mudança, que é exemplo que eu trouxe aqui pra vocês. Uma pequena mudança, uma pequena exemplo de mudança. Então, a mudança de fato, ela vai estar batendo a sua porta. Vamos mudar, Gêmeos, vamos alterar, Gêmeos, vamos mudar, Gêmeos. Batendo, toque, 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 toque. Quem é? É a mudança que parte de você. Então, é a mudança que ela acontece de dentro para fora. Gêmeos não sabe como fazer. Busque ajuda, auxílio. Até você se fortalecer e ter forças para seguir com as suas próprias pernas. Entende? A ajuda ela é válida até esse ponto. Quando a pessoa se escora, já deixa de ser ajuda, passa a ser uma pessoa acomodada. Entende? Aí a ajuda já acabou, ok? Vamos para o tarô? Tarô que Gêmeos precisa saber. Oito de ouros, 4 de copas. Mais uma vez a energia da criança no pajem de ouros. Gêmeos, vocês podem estar querendo mudar alguma questão que não vai ser assim. E isso pode estar gerando grande frustração. Porque é como se alguém tivesse muito dedicado a alguma questão que ela não tem como ser consertada. Entende? Sabe aquela coisa assim, alguém tá tentando consertar aquilo que já foi totalmente feito errado? Imagine a pessoa construindo uma parede, só construiu toda torta, não tem como mais ajeitar, vai ter que desmontar tudo para refazer. É isso que eu tô sentindo aqui. Porque alguém não tá vendo, alguém tá tentando, com um pajem de ouros, retomar de alguma forma. Mas não dá. 8 de espadas. Se é um relacionamento, é como se alguém tivesse conectado a alguma relação que já não deu certo no passado e que por algum quesito isso pode tentar voltar ou alguém está tentando retomar isso, só que não dá certo. É onde, aqui pode ser que tenha até alguém com vícios, tá? Nessa situação. Não é relacionamento, aqui existe alguém tentando auxiliar uma pessoa que está com sérios problemas, tá? E pode ser questões emocionais que levam alguém a algum tipo de vício ou dependência. Só que essa pessoa, ela não consegue enxergar isso. Ela está tão imersa às próprias dificuldades emocionais que ela não consegue se abrir
a novidades ou a algum tipo de ajuda. Porque é uma tristeza muito grande, foi dito isso aqui, olha. A vida, ela traz uma oportunidade para que alguém se alegre, mas a pessoa ela não consegue enxergar essa alegria ou esse novo movimento como uma transformação. Ela não consegue enxergar isso, tá? Então, por mais que você, Gêmeos, ajude alguém, ou é você que está nessa situação, a pessoa ela não consegue enxergar. A mente dela está realmente só direcionando ou só vibrando e gerando cada vez mais medos. É alguém que está preso em algum tipo de medo. Olha aqui, ó, 7 de paus. É uma pessoa que se sente atacada pelas próprias emoções ou pelas consequências dos próprios atos. Essa pessoa está mentalmente refém das próprias condutas. Vamos lá, mais 3. As de paus, perdão, cavaleiro de paus, 6 de paus com bloqueio. 5 de ouros, Essa pessoa, ela quer uma conquista, ela tenta ter uma conquista, mas não é de uma forma, digamos, viável. E é por isso que essa conquista, essa pessoa não está tendo. Porque aqui não há um esforço de fato, não existe um empenho de fato. É onde a pessoa se sente não pertencente. Vocês podem estar lidando, pode ser você, Gêmeos, ou pode ser alguém específico. Alguém está passando por uma situação aqui realmente muito complicada, que pode gerar problemas no financeiro, tá? Mas que partem de ordem emocional de alguém. Pode ser de ordem espiritual, então é uma pessoa que está tendo ações, até tenta se empenhar em algum ponto ou mudar o foco, né? Essa pessoa ela pode ter grandes problemas emocionais e acaba canalizando toda a força num trabalho, por exemplo, mas não se sente preenchido, porque nenhum trabalho está trazendo conquistas para esse alguém. Algumas questões voltadas ao financeiro, alguma questão de saúde também, a energia dessa pessoa não está tão bem. É uma pessoa que tem uma tendência a se fechar e se isolar, tá? Não está se sentindo preenchido. E para alguns de vocês, essa questão é a consciência batendo na porta dessa pessoa. Um arrependimento muito grande batendo na porta ou na mente dessa pessoa, tá? Tá vendo, pessoal? Essa pessoa, ela tenta sair de alguma forma, mas ela não consegue. É como se ela não tivesse forças. Por quê? Ela entende que vai ter que passar por obstáculos para alcançar a sua meta. E ela não quer. Então, é uma pessoa que acaba buscando alternativas mais fáceis para ter. Por isso que é uma pessoa que não está tendo conquistas. Não consegue. Coloca energia dentro de uma situação e não consegue ter o objetivo que quer. Olha, o louco, são ações inconsequentes, ações que acabam, sempre tentam novas ações, mas são ações que não se sustentam. Ok. Certo, Gêmeos. Se eu disse Sagitário alguma vez, me desculpem, tá? A leitura é para Gêmeos. E essas ações aqui podem envolver outras pessoas também, olha. Ou tem a contribuição de outras pessoas. Então, a pessoa tá agindo de uma forma errada, tem pessoas ajudando essa pessoa a continuar com essas condutas erradas. Tem alguém que alimenta isso. Ou ajuda financeiramente, enfim, seja lá como for. Vamos lá. Baralho cigano para Gêmeos. O que eles precisam saber. O que vem para os geminianos. A chave, a cegonha e a árvore. Algumas resoluções, Gêmeos, na sua vida, elas vão realmente se conectar à energia da ancestralidade. Então, para que as resoluções elas aconteçam, alguém vai ter que abrir a porta da ancestralidade, se conectar a questões kármicas, repetições que vêm acontecendo gerações e gerações.
Por exemplo, Gêmeos, foi citado aqui a questão de alguém ter algum tipo de vício, seja ele qual for. O vício pode ser o vício da fofoca, da preguiça, da procrastinação, dependência emocional, e vícios químicos também. Então, por exemplo, gerações as pessoas têm dentro dessa família um vício específico. Por que tem esse vício específico, entende? Então, é como se vocês, para resolverem questões, vai ter que trabalhar isso. Gêmeos não consegue prosperar nas relações ou no trabalho, como for. Por que não consegue nesse ponto do financeiro, das relações? O que desperta isso? O que aconteceu na ancestralidade que hoje, até a vida atual, Gêmeos não consegue se desenrolar nesse ponto? Então, isso parte da ancestralidade. 8 de ouros, o estudo, focar nesse sentido vai trazer respostas para você a médio e longo prazo, tá? Vai alterar o desenvolvimento da tua vida. Então, o trabalho ancestral vai ser importante para gerar essas modificações. Uma pessoa que castigou muito, uma pessoa bem imatura, né, com ações imaturas, castigou muito, causou dificuldades, foi um grande inquisitor, essa pessoa na vida de alguém. Essa pessoa tem uma tendência aqui a querer retornar para retomar esse acolhimento. E esse acolhimento pode ser familiar. Mas é uma pessoa que não abandonou as origens, tá? Outros geminianos vão sair de uma amarração, de uma coisa que te prende, te limita através de uma força amorosa. E isso pode ser você sendo muito resistente, trabalhando, né? A resignificação de tudo aquilo que te castigou no passado, te machucou no passado. Você trabalhando aqui, tem uma coisa de, para chegar no 10 de copas, é um trabalho de muito tempo. Eu fiz um ritual ali mês passado e tá tudo resolvido. Não, não é isso, tá? É um trabalho de muito tempo, muita entrega, muita abertura, tá? Muita liberação, envolve muitas pessoas dentro desse processo. E você está no processo, você vai conseguir se estabilizar emocionalmente. Uma declaração amorosa para vocês, geminianos. E parte de uma amizade para alguns de vocês. Vocês vão querer fazer algum investimento para superar uma dificuldade, tá? E pode ser alguma questão que já há um tempo você não faz, mas você vai repensar e você vai se conectar, tá? 6 de copas pode ver uma pessoa do seu passado que pode te auxiliar. Aqui algum dinheiro pode ficar travado por um período, tá, Gêmeos? Gêmeos, vocês estão sendo direcionados a iniciar uma nova comunicação ou uma nova jornada na sua mente para que vocês trabalhem coisas muito complicadas e internas. Aqui são pessoas que podem ter condutas de sempre se sabotar ou sabotar alguém, ou se colocar em situações que são muito difíceis. Então, vocês vão entrar, alguns de vocês, nessa jornada aqui, tá? Envolve muito o seu mental. Sabe aquela pessoa que pode tentar sempre ludibriar o outro na conversa? Tem essa questão, tá? Isso é um vício. O vício de mentir, o vício de ludibriar, de querer ser o espertinho, de ganhar benefícios sobre algo ou alguém. Isso vem da infância.
você observou muitas coisas em pessoas que você considerava grande, né? Ou fortes, muito fortes. E alguém assimilou isso como uma verdade absoluta. Então, alguém tá repetindo, mas repetindo padrões. Isso é aquela questão ancestral que foi dita. Cabe naquela situação. Aqui pode ter um encerramento de trabalho, mas eu não sinto algo negativo. Você encerra com a consciência tranquila esse trabalho. Você aqui cumpriu o que você tinha que cumprir nesse local. Um contrato sendo encerrado. A sua parte que lhe cabia, você encerra. Aqui tem a revelação de segredos, tá? Também. Aqui tem um presente que você vai ganhar. Esse presente, ele vem de uma mulher e esse presente, ele vai deixar você com a sua mente mais leve. Mais aliviada, mais aliviado. Olha, você encerrou um relacionamento, mas por alguma razão essa conexão ela ainda estava acontecendo. E não é porque é conexão que é algo bom. Porque aqui no caso não é. 9 de espadas com 10 de espadas pode ter sido bom no passado. E alguém, inclusive, pode ter tentado retomar essa conexão, mas aqui não existe conexão. É uma conexão que encerrou e que gerou e gera ainda muita dor. E eu sinto que alguém vai realmente falar, olha, nem que se a outra parte, porque se as conexões elas acontecem, porque alguém retroalimenta. Então, uma parte, um lado pode querer restaurar essa conexão e a outra não. Então, a parte que quer conectar, ela cria projeções mentais nessa pessoa que não quer. Então, se cria como se fosse um cordão invisível. Uma outra parte não quer, não alimenta, mas a outra fica retroalimentando isso. E eu sinto que esse cordão, ele não vai existir mais. Porque eu vou usar, desculpa usar esse termo, mas assim, é como se alguma coisa, alguma situação, um movimento acontece e você fala, vamos acabar com essa palhaçada, porque é uma palhaçada, alguém não quer uma situação. Uma pessoa está fantasiando isso por delírios mentais. 9 de espadas na mesa, delírios mentais. Alguém que pode ter ficado depressivo, não aceitou o término e ficou com isso aí pensando, entendeu? Achando que a outra pessoa é a salvação. E não é. Porque essa pessoa que foi embora, se não foi, tá indo já. Essa pessoa, ela trouxe vida para um outro alguém. Ela trouxe o as de paus, a oportunidade de alguém se colocar em movimento na vida. Só que alguém optou ser o quê? A âncora, o peso. E essa pessoa que tá indo embora falou, eu não sou barco de ninguém, eu não vou puxar âncora para ninguém, não. E é por isso que esse alguém ainda fica retroalimentando, que é alguém que carrega os pesos dessa própria pessoa. Ah, me poupe, né? Então, assim, alguém tá realmente cortando esse cordão aqui e tchau, tá? Você vai cortar a conexão com uma estrutura, uma casa, uma família perturbada, tá? 2 homens perturbados aqui, pode ser até 3 pessoas. Você tá cortando, o que se conecta a isso, você tá cortando. Forte a energia de 2 homens.
Vejo você tendo que alinhar alguma questão em algum lugar. Sabe aquela coisa? Sabe o que eu tô vendo? É como se você... alguém pergunta assim, você estudou, Gêmeos? Sabe aquela coisa da infância? Você estudou? A pessoa diz que sim. Aí, quando chega pra fazer a prova, a pessoa aí vê lá, não estudou nada. Então, alguém assim que diz que fez, não fez nada. Isso vai ficar claro. Uma pessoa mentirosa, tá? Uma pessoa bem mentirosa. A mentira é um vício também, pessoal. Nossa. Aqui tem uma energia. Olha, veja bem. Vem uma mensagem pra você de alguém. É que é alguém. Alguém pode ter algum delírio. Alguém passando por um delírio. Não sei se pode ser um... Pode ser um surto. Pode ser... Alguém com mental em desequilíbrio, tá? É como se alguém recebesse uma mensagem e depois essa pessoa reportasse isso pra você. Olha, tá vendo, ó? A lua é a continuação dessa mensagem anterior. A lua, a cruz e o urso. Isso aqui é uma resposta... Essa pessoa pode ter mexido com coisas que não devia, tá bom? Tem uma pessoa presa em delírios aqui, tá bom? Delírios, por isso que leva a vícios. Para outros vai ficar muito claro. É uma pressão no seu trabalho. E tem a tendência de vocês quererem encerrar, sair desse trabalho devido a muita pressão ou coisas até que injustas. Você de repente trabalhando o dobro, você fazendo coisas que não lhe cabem dentro desse ambiente profissional. Aqui pode ser alguém recebendo delegações de uma mulher, mas é uma mulher assim totalmente desvairada, tá? Que delegou pra você muitas coisas pesadas pra fazer. E agora alguém percebe o peso disso, o que isso resultou. Outros geminianos podem aqui passar ou entrar no período de resolver que aquela questão ancestral também, questões muito densas que vieram da mãe. 10 de paus, o extremo onde você se dedicou muito a alguém e você ficou com um fardo. Essa pessoa ficou num conforto. Então, alguém vai perceber isso agora. Doei demais, fiz demais, ficou aqui com peso, sobrecarga, o estresse, a vida não anda, para satisfazer o emocional de alguém, tá? Aqui, Gêmeos, tem uma melhora na saúde, mas alguém recebendo alguma ajuda para que essa saúde se restabeleça e vai ter bons resultados, boas respostas. Tem uma oportunidade profissional em andamento, tá? Mas vocês vão ter que aguardar um tempinho para que isso se concretize. Mensagem final para Gêmeos.
Alma. A alma humana atesta, durante o sono, o que fez durante o dia. Se deseja um sono tranquilo, observa bem os seus atos e evita a mentira. Caramba, essa mensagem é forte. Gêmeos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça luz e muita vitória em seus caminhos, sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.